sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Deusa Nogueira, conversando sobre a mediunidade. Quero agradecer, em primeiro lugar, a audiência de todos e a presença de muitos amigos da rádio ao convite que foi feito na quinta-feira, que foi sobre o 15º Congresso de Estudos Espírita do Centro Espírita Leon Denis. Que coisa gostosa, que coisa querida a gente encontrar com irmãos e irmãos nos abraçarem, lembrando e aí falando assim, ó, eu vim pelo convite da rádio, isso é muito bom. Mais uma vez vai provando a fraternidade desta emissora junto a todos nós. E hoje, então, vamos dar continuidade ao estudo da obra Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através da mediunidade generosa de Francisco Cândido Xavier. O nosso estudo de hoje, nesse programa, que é o programa 68, é sobre a questão 226. A questão 226 é o capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, da parte 2ª, que tem como título Influência Moral do Médium. E ele vai para a terceira questão, em que Kardec pergunta assim: os médiuns que fazem mau uso de suas faculdades, que dela não se servem para o bem, ou que delas não se aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências disso? E a resposta dada pelos espíritos é: se não as utilizam mal, serão duplamente punidos por isso. Desculpem. Se as utilizam mal, serão duplamente punidos por isso, porque possuem um meio a mais de se esclarecer e não o utilizam em seu proveito. Aquele que vê claramente que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. E eu até errei na leitura, meus amigos, porque é muito sério essa questão, não é? Porque nós, graças a Deus, temos o conhecimento da doutrina, temos o conhecimento da utilização das faculdades, não é? A gente, como médium, tem a experiência que são aulas vivas, seja através de nós ou através de irmãos nossos que nos trazem essa orientação. E aí, se apesar disto, quer dizer, se a experiência, se a vivência mediúnica não servir para acrescentar uma mudança no meu ponto de vista, eu estou subaproveitando. E é isto que os espíritos falam a Kardec sobre o mau uso da faculdade, e o mau uso a gente pode adicionar com o mau aproveitamento. E Emmanuel, lindamente, nesse estudo intitulado Sabes, nessa lição que está no livro Seara dos Médiuns, ele vai dizendo para nós: tanto quanto os médiuns, nós todos nós, na assimilação da ideia espírita, recebemos uma luz alimentada pela essência do Evangelho. E a missão da luz, acima de tudo, é revelar, a fim de que possamos compreender. Todos guardamos, assim, a faculdade superior de entender para auxiliar. Então, aqui ele já vem com um bloco de ideias bem interessantes, né? A gente, tanto os médiuns ostensivos, que trabalham disciplinadamente para o bem, quanto nós outros que muitas vezes não apresentamos a mediunidade ostensiva, mas participamos de reuniões espíritas, mesmo na reunião pública em que é aplicado o trabalho do passe, mesmo na reunião pública em que nós temos a possibilidade de ouvir o expositor, o orador, o companheiro que está ali fazendo o estudo, que quantas vezes
vai exatamente no nosso ponto de necessidade, de fragilidade. Então, todos nós, de uma maneira ou de outra, temos contato com a espiritualidade através do esclarecimento, dos benefícios, da ambiência que é estruturada na casa espírita, na reunião mediúnica. Então, a gente tem essa faculdade que Emmanuel chama de superior, de entender para auxiliar, porque o entendimento está chegando para todos nós. Então, esse entendimento é para o uso. A gente se alfabetiza, por exemplo. É o entendimento, é o conhecimento que usa. Para que a gente é alfabetizado? Para ler. Então, se eu sou alfabetizada e não leio, eu estou subusando, né? E é interessante que, naturalmente, a vida vai nos oferecer convites para a leitura, né? Vai ser um desafio. A gente até brinca assim, querendo ou não, a gente lê. Porque nós estamos rodeados pelo esse número de letras e de números. Então a gente é convocado a esse exercício. Assim ele diz, né? Quando a gente recebe a ideia espírita, e a ideia espírita, ela reproduz, ela é o cristianismo redivivo, ela alimenta as expressões do ensino de Jesus, a gente já está entendendo. Então, a consequência natural é auxiliar. E continua Emmanuel nos dizendo assim: nunca te afirmes desse modo sem orientação. E aí a gente sabe de médiuns, companheiros que estão sempre pedindo orientação ao plano espiritual, sempre. Parece até, meus amigos, me perdoe o parêntese, que a gente está esperando uma novidade. A gente está esperando uma notícia diferente daquela que a gente já tem. E a gente não vai receber, não. Porque esses espíritos que trabalham em nome de Jesus, eles têm o compromisso moral de não dar uma resposta diferente daquela que Jesus daria. Então, eu não posso falar assim, mas eu não faço porque eu não tenho orientação. Eu não faço porque não me avisaram. Eu não faço porque eu não aprendi ou porque eu não entendi. Com toda certeza, essa orientação, ela está vindo a mancheias, como se falaria Leopoldo Machado a todos nós. E temos até na Rádio Rio de Janeiro esse fator de orientação. Quanta expressão doutrinária. O programa é gravado. E hoje, na segunda-feira, nós estamos no debate na Rio, falando sobre o Evangelho no Lar. Sobre o estudo do Evangelho no Lar, que é um ponto importantíssimo, mas que muitas vezes, e é interessante, né? Quando a pessoa vai entrando na atividade da casa espírita, ela vai achando que ela não precisa mais realizar esse estudo, não precisa mais ter esse momento. E é de capital importância. Então vamos lá. Na pauta, o nosso Eduardo, né? A nossa Miranda, o nosso querido amigo Reinaldo, que é terapeuta floral, eles foram trazendo esses assuntos para quê, gente? Para despertar. Ah, mas eu achava que não precisava mais. Pois é. E aí no estudo a gente viu que a gente precisa desse momento, desse movimento. Então essa necessidade nossa é até alentada. Nós somos esclarecidos pelos amigos espirituais, para o nosso benefício, para a nossa orientação. Então a gente não pode falar, eu não faço porque eu não tenho orientação. Não, nós temos uma orientação, e uma orientação assim constante para todos nós, né? Viva para todos nós, atualizada sempre para todos nós. E Emmanuel continua nos falando assim: sabes que te encontras na Terra não somente resgatando o passado, mas também construindo o futuro. Isso é lindo.
Sabes que os parentes enigmas, em verdade, são cretores que deixastes à distância, reincorporados agora na faixa dos teus dias, a fim de que soubas os compromissos de tua alma e aprendas, quando toy complicar, os destinos alheios. Então, a gente está vendo isso porque a literatura espírita é maravilhosa. Mas, além da literatura espírita, nós temos as reuniões mediúnicas, mostrando quem são os parentes, quem são os credores, quem são os devedores. Nós temos isso diuturnamente, rotineiramente, continuamente nas casas espíritas. E tudo isto é orientação. E Emmanuel continua nos dizendo assim: sabes que os ofensores, transfigurados em verdugos, na maioria das vezes são grandes obsidiados por entidades sombrias, colocados diante de ti pelo mundo, à maneira de testes longos, em que possas demonstrar praticamente a virtude que ensina. Então, meus amigos, mas é isso, né? A gente sabe que quem está chegando é aquele teste. Quantas vezes, amigo, eu posso falar pela experiência própria? Eu só percebo que é o teste depois que passou, eu falo assim, ai meu Deus do céu. Mas em algumas situações, posso afirmar para os amigos, aos irmãos, que a gente até agradece pela bênção da doutrina, que não foi nem pensado, refletido, raciocinado. A gente automaticamente ofereceu uma resposta melhor. E às vezes a resposta nossa chega até a desconcertar aquele companheiro que veio com rompante, com o impulso da agressão. E a gente respondeu de uma outra forma, graças a Deus. Então é aquele conhecimento, é aquele ensinamento que já está fazendo parte da nossa alma, que está automatizado em nosso coração, né? E a gente consegue dar a resposta melhor. Que bênção, meus amigos. Essa oportunidade do conhecimento. Que bênção quando na família, na instituição família, a gente consegue ser aquele instrumento da paz, aquele elemento da orientação, né? A gente consegue até muitas vezes numa conversa simples em família mostrar o outro lado da moeda. Quantas vezes, meus amigos? E a gente deve isto à nossa vivência espírita. Por isto é que a gente tem convocado as pessoas, a todos nós, a voltarmos às casas espíritas. É claro que há um imenso conforto em receber em nossos lares, né? Muitas vezes as pessoas não podem sair dos seus lares para chegar à casa espírita, mas nós que já podemos, vamos deixar esse recurso para aqueles que não podem ir. Pelo menos naqueles dias que temos como compromisso, que a gente sabe que dificilmente alguém terá compromisso todos os dias nas casas espíritas. Só alguns de nós, né, em função do trabalho. Mas a maioria das pessoas vão 2 a 3 vezes por semana na casa espírita. Vamos nos oferecer essa oportunidade de aproveitarmos a ambientação da casa espírita. O ambiente da casa espírita é uma grande e generosa oportunidade para todos nós, não é? E aí, quando eu aproveito esse ambiente, eu tenho contato com esses irmãos. Que já sabem perdoar a ofensa, que já sabem oferecer um clima de orientação, de pacificação, e essa troca é o grande aprendizado que vai ficando gravado em cada um de nós, não é? E é isso, meus amigos, que a gente sempre vai estimulando a sermos aqueles cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Eu posso cooperar através do grupo da fraternidade, posso cooperar através da minha doação via Pix,
Posso cooperar assistindo os programas e compartilhando com amigos. Posso compartilhar dando like no YouTube. Então são várias formas de compartilhamento para quê? Para aquelas pessoas que não conseguem ir à casa espírita, que fazem parte de casas espíritas que muitas vezes não têm o sistema da internet, mas também colaborar comigo mesmo. Naquele momento que eu não estou na casa espírita, mas estou na minha casa fazendo a minha atividade doméstica, ou estou no meu carro dirigindo para o meu local de trabalho, ou estou com o meu smartphone, né? E posso estar lá o meu aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial, e eu vou me nutrindo de coisas boas, eu vou me nutrindo de entendimento, de possibilidades de mudança no meu comportamento. Eu vou recebendo, entrando numa onda de paz, numa onda de equilíbrio. Então, a gente sempre pede, o nosso pedido é assim porque a rádio funciona assim para nós. Não pensem que nós sejamos exceção. Quantas vezes, né, a gente indo até na rua para pegar uma condução, tudo isso, estamos lá com nosso fone de ouvido, ouvindo lá o programa, e isso vai dando uma tranquilidade, uma calmaria, uma ambientação interior mais favorável. E continua o nosso Emmanuel na lição Sabes, que é um comentário da questão 226, o terceiro parágrafo, que fala sobre a influência moral do médium, e essa questão fala sobre o aproveitamento, não é? Aquela pessoa que tem a possibilidade do contato com a mediunidade, direto ou indiretamente, e que ela não aproveita, ela continua resvalando no caminho do mal, ela é duplamente culpada, né? Porque ela tem um instrumento, ela tem a ferramenta e ela não utiliza. E aí Emmanuel, na reunião pública de 16 de setembro de 1960, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele ditou a página intitulada Sabes, e ele vem falando daquilo que a espírita já sabe. E ele continua assim: sabes que as dificuldades, semelhando espinheiros magnéticos no campo de trabalho, são recursos que a vida te oferece, de modo a que não falhes na conquista da experiência. Que a gente não tenha falha, né? Então tem dificuldade. Por que essa dificuldade aparece na minha vida? Eu já tenho recurso para pensar, meu Deus, é um recurso de crescimento. É um recurso para eu ver como é que eu posso aproveitar meu tempo, como é que eu posso me relacionar com as pessoas. E às vezes as dificuldades são muito grandes, mas aí eu posso buscar apoio, posso buscar recurso. E a casa espírita é essa porta aberta para esse recurso. E ele continua dizendo: sabes que a dor, parecendo brasa invisível no pensamento, guarda a função de alertar-te contra quedas maiores dos resvaladores da ignorância. Porque na hora que está doendo, meu amigo, meus irmãos, na hora que está doendo, a gente busca recursos. A gente busca alento, a gente busca alívio. É a hora da prece sentida, é a hora da humildade que a gente tanto necessita trabalhar no nosso íntimo. Então esse momento da dor. E aí vai doer, vai arder, mas eu vou procurar quanto, meus amigos, quantos passes aliviaram nossas dores. Não é que resolveram, não, mas me deram resistência. Naquele momento que eu assisti a reunião, em que eu tive o contato com o conhecimento, com o ensinamento espírita, eu saí mais forte daquele local. E saindo mais forte, eu enfrentei a dor de uma outra forma. A prece, a água fluidificada, uma boa leitura. Quantas páginas que a gente tem até como se fosse um mantra, né? Que a gente vai repetindo, a gente vai se sentindo mais forte. Então, essa compreensão da dor, porque eu sei que a dor não é punição. A dor não vamos dizer assim, ela não veio para me maltratar,
para me machucar, ela vem para me qualificar. E aí eu vou aprendendo com ela, vou saindo da minha ignorância em termos de pensamento, de ideais, de sentimento. Eu vou melhorando através dessa dor, não é? Então eu vou vendo a dor como um alerta. E Emmanuel continua nos falando. Unge-te, pois, de caridade e de paciência, se aspiras a executar o que deves. O preço da vitória chama-se luta. Então, gente, a luta vai exigir de mim o quê? Muita paciência. Inclusive paciência com as minhas limitações, que às vezes eu não tenho. E aí eu acabo superestimando meus valores, não me perdoando e não fazendo o que eu preciso fazer. E continua Emmanuel dizer: ideia espírita é lâmpada acesa, para que todos vejamos claro, e a existência na Terra é caminho para a esfera superior. Vou ler de novo. Ideia espírita é lâmpada acesa, para que todos vejamos claro. Então vamos pensar, eu estou começando a ver mais clara a minha vida, e ver claro é enxergar o melhor. A doutrina espírita está me ajudando a enxergar o melhor, a minha própria vida? E será que eu estou vendo a minha existência na Terra como caminho para a esfera superior? A existência é um caminho, é um meio, é uma finalidade para eu me melhorar. Eu estou aproveitando isto? E Emmanuel continua nos dizendo assim: não te lastimes, se a subida aborrece e cansa pela cruz que carregas. Ah, meu querido, nesse momento eu gostaria de falar com você, em que a vida está muito pesada, muito desafiadora. Mas a cruz é nossa. E vamos lembrar de Jesus carregando a cruz pesada, teve um sirineu. E nós temos sirineus. Esses amigos espirituais, eles podem e eles têm muita alegria em nos ajudar naquele momento da aspereza da cruz, não é? Então, vamos pensar no nosso anjo guardião, nesse espírito protetor. Vamos aproveitar o carinho dos benfeitores espirituais da casa espírita que nós frequentamos. Vamos aproveitar. E aí Emmanuel vai dizendo assim: ora pelos que te perseguem e abençoa os que te injuriam. Porque, na verdade, quem nos persegue e nos injuriam, eles têm isso para oferecer, eles não têm outra oferta para o nosso coração. Então vamos orar. A gente às vezes não consegue perdoar, mas quem sabe a gente consegue orar, a gente consegue envolver em luz, em paz, esses irmãos. E aí Emmanuel encerra essa belíssima página intitulada Sabes, que nós estamos analisando nesse programa 68, de Conversando sobre a Mediunidade, assim: quantos julgavam haver aniquilado Cristo no alto de um monte, apenas conseguiram transformá-lo em baliza de luz. E é isso, né? A gente às vezes pode estar sendo massacrado nesse momento, mas vamos pensar nesse massacre, nessa dor, nessa dificuldade, como um anúncio, um prenúncio da luz que haverá de nos iluminar neste momento, a partir da compreensão, e no futuro, quando deixarmos a vida física. Muita paz, meus amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.